que eu tenho conversado com os alunos, principalmente os alunos do especialista, é que essa estrutura de regulamentação seja revista, que não tenha preocupação em revisitar as regulamentações, que não tenha preocupação em ter que criar fluxos. E, na maioria desses órgãos, vai ser necessário também criar funções, criar setores, criar núcleos. A gente precisa pensar no processo licitatório não enxergando uma necessidade de hoje, mas enxergando uma necessidade a partir de hoje. Olá, pessoal. Sou Matheus Carvalho. Eu sou Wesley Costa e esse é o podcast Licitações na Prática, o quadro do Especialista da Referência, um projeto que visa ajudar você que atua ou deseja atuar no mercado de licitações a se tornar referência na área, atuar com segurança, especialmente nesse momento onde a gente se depara e precisa lidar com um novo marco regulatório. E, professor, para a gente começar esse podcast com chave de ouro, tem um tema que está assolando, está dificultando a vida tanto de quem atua dentro dos entes públicos, quanto quem atua para as empresas. A nova lei ela foi regulamentada em boa parte dos entes públicos hoje, porém muitos têm tido muita dificuldade de fazer os processos acontecerem. Por que isso acontece? Afinal, isso gera impacto tanto dentro do ente público quanto para as empresas e para todos os profissionais que estão envolvidos. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Por que os processos não andam? Mas o grande problema está na estrutura de implantação que foi realizada pela maioria dos entes públicos, e aí principalmente quando a gente pensa em entes municipais ou entidades autárquicas estaduais, por exemplo. A regulamentação de implantação ela foi feita meio que na correria, em muitos desses órgãos. Muitos aguardavam que a lei fosse ser prorrogada mais uma vez no final do ano de 2023 e foram surpreendidos em 31 de dezembro com a não prorrogação. E pela necessidade de contratar, foram fazendo uma implantação seguindo os parâmetros do governo federal. Então, foram pegando aí os normativos, as INs, os decretos da União e transformando em regulamentações municipais. O que acontece? Primeiro passo, a maioria desses órgãos municipais esqueceram que não adianta regulamentar os artefatos do processo licitatório, a estrutura de planejamento, sem criar uma estrutura organizacional que possa cumprir. Então, o que a gente tem visto são municípios que têm regulamentos que eles mesmos não conseguem obedecer. Então, ele cria um regulamento que ele mesmo desobedece depois, porque ele não criou uma estrutura de fluxo de processos. Então, ele regulamenta os ETPs, detalha quais são os requisitos do ETP, sai uma regulamentação sobre ETP, mas dentro da estrutura de fluxo não se diz quem vai fazer o ETP, não se cria uma estrutura para isso. Ele regulamenta o plano de contratação anual, detalha, estabelece prazos, mas ele não cria um setor de planejamento que vai receber os documentos de demanda e consolidar os planos de contratação. E assim por diante, a gente poderia falar isso em todos os artefatos. Então, primeiro o que a gente tem visto é falta nos órgãos públicos organização administrativa. Então, eles têm uma organização administrativa compatível com a estrutura de compras da lei anterior, mas não conseguiram ou não buscaram adequar essa organização administrativa para que essa estrutura de compra se adeque às regras da nova lei, que eles mesmos criaram as regras pela regulamentação. E o segundo problema é que a regulamentação, copiando e colando o governo federal, não atende na maioria dos órgãos públicos municipais, que tem uma estrutura muito diferente. Então, na prática, precisa revisitar esses normativos para adequar fluxos, adequar estrutura, adequar exigências à realidade daquele ente público. Professor, o senhor comentou sobre os artefatos e, naturalmente, se esses artefatos não são implementados, não são feitos, os editais não vão sair e as empresas ficam ali aguardando, e a gente tem visto várias empresas aguardando, vendo o poder público com a necessidade de fazer as aquisições, mas sem a demanda que essas empresas poderiam ter. Isso acaba gerando tanto problema para a população que não tem o serviço, o produto que precisava prestado pela prefeitura, pela Câmara, e também a empresa sem conseguir faturar, pagar seus fornecedores, seus funcionários. Que artefatos que mais geram essa dificuldade diante da nova lei de licitações? Normalmente, a maior dificuldade está na elaboração dos artefatos que não existiam na lei anterior e na adequação dos artefatos que se fazia na lei anterior sem cumprir os requisitos que a nova lei pede. Então, basicamente, a gente tem dificuldade na elaboração do documento de análise de risco,
né, o chamado mapa de risco. Esse é dificílimo. A maioria dos órgãos públicos até hoje continuam sem fazer e realizando processos licitatórios que podem dar problema. O estudo técnico preliminar, os demandantes não têm qualidade técnica ou não estão acostumados a expor sua qualidade técnica para a elaboração dos ETPs, e os planos de contratação anual. Os órgãos públicos não estão acostumados a se planejar. Então, as compras vão surgindo de acordo com a cabeça da demanda do gestor. A elaboração de planos de contratação, detalhando essas demandas, é uma grande dificuldade. Falo disso porque termos de referência, minutas de edital, são artefatos que já existiam na 8666. Claro, existem adequações no que diz respeito aos requisitos e às exigências, mas não são absolutas novidades. Então, quando eu falo em estudo técnico preliminar em mapa de risco, eu estou falando do berço, do início do processo licitatório. Então, o processo licitatório não tem travado no meio do caminho. Ele não consegue começar. E isso é o que tem gerado maior dificuldade. Quando ele começa sem algum dos artefatos ou com um artefato sem cumprir os requisitos, e a contratação é feita, mas amanhã ou depois isso pode gerar nulidade. Como a gente acabou de conversar, a gente tem fornecedores atentados para isso. Então, aquele fornecedor que não ganhou o processo licitatório, amanhã ou depois vai tentar discutir a ilegalidade daquele contrato firmado com a outra empresa, porque ele tem interesse em faturar, em contratar com o poder público. Então, um fornecedor acaba fiscalizando a contratação do outro. E o PNCP, ele faz com que essa fiscalização se torne mais fácil, mais intensa. A lei anterior era muito difícil ter acesso aos processos licitatórios. Por mais que eles fossem públicos, eles não eram públicos de fato, eles eram públicos de direito. Na nova lei, a empresa que perdeu aquela licitação, se ela conseguir detectar qualquer vício de ilegalidade em qualquer dos artefatos, ela vai requerer a nulidade do processo. E ela vai tentar na via administrativa, na via judicial, na via controladora. Isso pode dar problema para esses órgãos. Em pouco tempo. Não estou falando assim em problemas a longo prazo, não. Professor, para dar clareza para os entes públicos, né, desse cenário, eu imagino, e do que a gente tem conversado com vários entes públicos, a gente vê acontecendo o quê? Eles, na hora que precisam, seja de um material, de um serviço, olha, preciso colocar aquilo na educação, na saúde, cadê? Tinha que ter comprado, não chegou, quando vai verificar, está parado em algum lugar. Em que etapa do processo, que geralmente, pela sua experiência, tem tido essa trava exatamente por não ter feito essa regulamentação de maneira mais adequada. Isso vai refletir na falta do serviço, na falta do material, na hora que a compra já deveria ter sido realizada e o problema já ter sido sanado. Vai refletir na compra do material, mas vai refletir pior ainda no momento posterior. Porque a verdade é que, com a preocupação de não agradar o gestor, ter até um problema sério com o gestor, perder o cargo em comissão, muitas vezes essa contratação vai ser firmada. E ela vai ser firmada diante de um procedimento licitatório irregular. E, posteriormente, vai se tentar anular essa contratação. Então, tem que tomar bastante cuidado, porque as maiores dificuldades estão na fase preparatória, nos artefatos iniciais. Então, quando você vai deixando de lado um vício no ETP e vai andando com o processo licitatório e conclui ele e assina o contrato de qualquer jeito, parece que eu passei pelo problema, o contrato agora está celebrado, eu vou ter o meu objeto, mas, posteriormente, isso pode gerar uma nulidade desse processo. Então, no fim das contas, a gente tem aí realmente uma estrutura de que essa contratação ela pode vir a gerar problemas. Olha a importância disso, quer dizer, eu acho que estou fazendo certo, acho que contratei certo, mas eu só vou descobrir lá na frente, na hora que foi impugnado, que a minha compra foi efetivamente questionada, seja por um órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas, Ministério Público. É extremamente complexo e desafiador esse cenário. Professor, sempre que a gente vê problemas, desafios, o senhor traz para acalentar um pouco o nosso coração oportunidades. O que esses desafios que nós estamos visualizando de
entes públicos que regulamentaram a lei, mas os processos não estão andando, talvez como deveriam andar, traz de oportunidade para aquele servidor que está lá dentro do ente público como um servidor que passou pelo seu concurso, que tem a sua carreira estável e nesse momento mais turbulento pode aproveitar o momento para conseguir galgar novas posições e conseguir efetivamente ser mais valorizado, ser melhor reconhecido. Que oportunidades que o senhor enxerga para quem é servidor público nesse contexto? Muitas. Porque, na prática, como muda a estrutura de compras, é necessária a criação de funções diversificadas dentro da estrutura do processo de contratação. Então, é necessária a criação ali de um setor, de alguém que vai elaborar os termos de referência, já que isso não vai poder mais ser feito pelos demandantes, pelas secretarias. Vai ser necessária a criação de um núcleo de planejamento para a elaboração e consolidação dos planos de contratação. Normalmente são funções que devem ser gratificadas por essa atividade. Então, esse profissional que esteja assim atualizado com a nova lei, mostrando e passando essa segurança para o gestor, tende a conseguir assumir esses papéis mais estratégicos no processo de contratação. E a gente sabe que, muitas vezes, essa assunção de papéis estratégicos pode se dar galgando espaços, né? E você vai ocupando espaços maiores, melhorando a remuneração, melhorando o reconhecimento no exercício da sua atividade. E a gente tem visto gestores que têm atuado nessa implantação com muito sucesso em municípios, sendo inclusive sondados aí para contratação por outros órgãos, por outros municípios, para auxiliá-los na implantação. Os gestores conversam muito entre si e a maioria desses gestores que estão com essa insegurança, com essa preocupação, acabam ouvindo do outro gestor, aqui não tem problema, né? Aqui eu tive fulano que tomou a frente, implantou, ajustou os fluxos. Então, esse tipo de coisa acaba gerando oportunidade, sim, para aquele que está mais atualizado, para aquele que tem mais segurança e, principalmente, que passa mais segurança para o gestor. Pessoal, a gente vê um cenário acontecendo agora que é o processo começa, ele vai avançando e chega na hora comissão de licitações dar andamento no processo, um olha para o outro e pergunta, mas cadê o ETP? E o outro vira e diz, mas não é você que vai fazer o ETP? Né? Não, onde é que está o ETP? E um está esperando que o outro faça, e talvez muito isso por questão dessa regulamentação. Nesse cenário, sem definir quem vai fazer o quê, que impactos e oportunidades que o senhor enxerga? Pois é, essa falta da estrutura de fluxo gera esse tipo de problema. O processo licitatório parece aquele lá vai a bola, né? Girar na roda ali, quando acabar a música, quem morrer com a bola na mão, pula fora. Então, as pessoas parecem uma batata quente, todo mundo sai passando adiante, sem executar a sua atividade da forma devida. Então, a grande questão dentro dessa atividade é criar a estrutura de fluxo. E nessa criação da estrutura de fluxo é que nascem as oportunidades daqueles agentes que estão preparados para assumir papéis estratégicos. Então, a gente vai ter ali pelo menos 2 ou 3 papéis estratégicos: o do agente de contratação, o da estrutura da elaboração do TR, o núcleo de planejamento. Então, se você consegue assumir esse papel, você consegue galgar um espaço diferente na sua vida profissional. Pessoal, pegando cada um dos artefatos que são mais críticos que o senhor comentou e que tem causado esse desafio, né? Pensando no cenário de uma Câmara Municipal, por exemplo, quem na sua experiência, e eu sei que cada ente público tem as suas características e precisa ser analisado individualmente, mas trazendo isso para uma visão mais generalista, quem que deveria fazer dentro de uma Câmara Municipal, por exemplo, um mapa de risco, um ETP, um plano de contratação? Isso depende mesmo da estrutura de fluxo. É muito importante o órgão não imaginar que exista um prato feito para montar o fluxo de processos dele. Então, existe uma diferença muito grande de um órgão para o outro, dependendo do tamanho do órgão, dependendo da quantidade de servidores, dependendo da forma de andamento, dependendo da região do país. A gente tem regiões do país em que a gente já tem as secretarias acostumadas a fazer o TR, outras em que a secretaria manda um pedido por e-mail. Então, isso varia muito. Não é tão simples falar de forma genérica. O que a gente tem dito é a elaboração do estudo técnico preliminar deve ser de responsabilidade dos demandantes.
é muito importante que o demandante consiga enxergar que ele está inserido no processo de contratação. E esse demandante é quem vai ser o responsável pela elaboração do estudo técnico preliminar. Também é importante enxergar que o termo de referência precisa ser elaborado por um núcleo que fique ali entre o ETP e o agente de contratação. Então, no meio do caminho aí, eu tenho que ter um núcleo, um setor, o nome que você quiser dar, de alguém que vai pegar as informações técnicas, pegar a pesquisa de preço feita e montar um termo de referência que vai servir como base para a minuta do edital e do contrato. E é importante que o agente de contratação não elabore a minuta do edital e do contrato, porque isso viola ali o princípio da segregação de funções. Então, assim, a gente tem algumas máximas, algumas sugestões, algumas recomendações, mas é muito difícil pensar nesse fluxo de forma uniforme para cada entidade. Então, câmaras municipais têm uma estrutura de fluxo, prefeituras têm outra, prefeituras menores outras, prefeituras maiores outras. As prefeituras de grande porte, maior porte ainda, costumam ter secretarias, às vezes, que têm estrutura própria, então o fluxo ainda muda mais. Então, isso vai variando muito da realidade de uma entidade para outra entidade, mas sim, existem algumas etapas de recomendação que não tem tanta variação assim. E, por exemplo, a elaboração do ETP. Quem tem que fazer detalhamento técnico é quem está pedindo o item. Então, isso é meio uniforme. Professor, a gente tem dentro do especialista referência, que é o projeto de formação de 12 meses em licitações e contratos, vários profissionais que são de entes públicos, prefeituras, câmaras, autarquias, vários profissionais que atuam para as empresas, mas também temos vários profissionais que são do Ministério Público, dos tribunais de contas estaduais, municipais, e a gente vê quem atua dentro dos tribunais de contas se deparando com essa realidade de perceber que efetivamente a lei foi regulamentada, mas talvez não tão bem regulamentada quanto deveria. Qual que é a oportunidade que o senhor enxerga para esses profissionais que estão dentro do órgão de controle e como que eles devem atuar diante desse cenário? Pois é, a gente tem visto que essa regulamentação tem sido feita com problemas. Então, o que eu tenho conversado com os alunos, principalmente os alunos do especialista, é que essa estrutura de regulamentação seja revista, que não tenha preocupação em revisitar as regulamentações, que não tenha preocupação em ter que criar fluxos. E, na maioria desses órgãos, vai ser necessário também, além de criar fluxo, criar funções, criar setores, criar núcleos. A gente precisa pensar no processo licitatório não enxergando uma necessidade de hoje, mas enxergando uma necessidade a partir de hoje. Eu preciso pensar a curto, médio e longo prazo. Eu não posso pensar o procedimento licitatório tentando resolver o meu problema de agora. Então, isso é muito relevante. É enxergar que eu preciso criar um fluxo que não vai se pautar em pessoas. Muitas vezes a gente está fazendo a implantação, a gente ouve assim, nossa, mas quem vai fazer tal coisa? Fulano é ótimo para fazer tal coisa. A gente não pode pensar em pessoas na estrutura de regulamentação. A gente tem que pensar em núcleos e setores. Depois a gente pensa as pessoas que vão cobrir esses núcleos e setores, mas a gente precisa, para começar, criar essa lógica de pensar em núcleos, de pensar em setores e dividir o fluxo entre esses núcleos e setores. Amanhã ou depois, muda o núcleo, muda o setor, muda a pessoa que compõe aquele setor, mas o fluxo segue o seu caminho. Perfeito, professor. Agora, dado todo esse contexto e todo esse desafio, a gente recebe muitas mensagens, os eventos que a gente faz de vários profissionais que atuam com consultoria na área ou assessoria na área de licitações, ou que são advogados de outras áreas e desejam atuar. Como que o senhor enxerga o mercado nesse momento para essas pessoas? Daí a gente tem um espaço para duas áreas, né? Ou pelo menos duas. Para começar, o que eu acabei de dizer acerca da, dos órgãos públicos estarem cometendo erros e o fato de que esses erros dos órgãos públicos devem ser impugnados e discutidos no âmbito da, da administração, das empresas, isso gera, de antemão, uma lógica de que
a empresa precisa de um bom advogado, de uma boa, de uma boa consultoria mesmo, jurídica, contábil, não é só jurídica isso, não é só advogado, mas um bom setor que consiga identificar esses erros. Ou seja, se eu sou uma empresa que quero aproveitar os erros, que agora eu tenho mais acesso a eles, para evitar que a minha contratação seja perdida por outra empresa em um processo licitatório irregular, e se eu quero anular esse contrato que foi feito com a outra empresa para tentar garantir a minha contratação, eu preciso de uma equipe qualificada. Então, isso gera uma demanda muito grande de profissionais qualificados que possam dar essa segurança a essa empresa. Dizer, olha, vou acompanhar os processos licitatórios que você tiver interesse em participar, e nos processos licitatórios em que a gente conseguir vislumbrar vícios, a gente vai anular essa contratação para que você ganhe a oportunidade de participar. Então, essa consultoria, esse auxílio a empresas é um mundo, porque a gente não tem uma quantidade limitada de empresas, a gente tem uma quantidade imensa de empresas. E do outro lado, a gente tem órgãos públicos que não conseguem se estruturar sozinhos, muitas vezes, na maioria das vezes, com a equipe que tem. E tem precisado aí de auxílio na implantação, de auxílio na criação e gestão de fluxos. E isso também tem sido contratado, terceirizado por esses órgãos. Então, são dois caminhos aí que se abrem para aqueles particulares que querem faturar com licitações e contratos administrativos nessa transição. Claro que, para isso, esse profissional precisa montar o portfólio dele e precisa começar a atuar com segurança nessa lei. Professor, dentro do especialista, com os nossos alunos, o senhor traz sempre a visão de ter um embasamento técnico muito forte, de dominar todas essas nuances da nova lei de licitações, para com esse embasamento, esse profissional ter segurança para si e segurança para os demais, seja dentro do ente público, seja dentro da empresa. E alguns desses profissionais eu sei que têm conseguido, se não vários, muitos resultados por exatamente ter esse domínio, ter essa postura e aproveitar esse momento de mercado para se destacar como referência. Eu queria ver se o senhor conseguia trazer para a gente alguns exemplos que o senhor conhece de profissionais que, como as pessoas que estão nos assistindo, se depararam com esse cenário e agora viram a oportunidade e conseguiram aproveitar essa oportunidade. A gente tem visto muitos dos nossos alunos aproveitando essa oportunidade, né? Então, desde alunos que eram servidores públicos, e isso é interessante, muitos dos nossos alunos entraram sendo servidores públicos com o intuito de melhorar o seu espaço dentro da atividade pública que eles exercem. Então, a gente viu ali a Patrícia, que atuava em Pará de Minas, a Dayana, enfim, a gente tem ali uma quantidade muito grande de alunos, assim, a própria Jeane, a gente tem a Manuelina, alunos que entraram, a Laís, enfim, eu não vou conseguir me lembrar o nome de todos, mas muitos alunos que entraram justamente pensando como conseguiriam galgar espaço dentro da administração pública, como conseguiriam assumir papéis estratégicos, e hoje, alguns deles já pediram exoneração, outros não pediram exoneração, mas conseguem conciliar a atividade na administração pública com atividades externas, prestando essa consultoria e esse auxílio, ou a empresas ou a outros municípios e câmaras. O que acontece é que quando você tem uma demanda muito grande no mercado e você tem poucas pessoas que conseguem suprir essa demanda com qualidade, essas poucas pessoas acabam dominando esse mercado. E é isso que a gente tem visto acontecer. Como eu não tenho uma noção de quem são as pessoas qualificadas, aquele sujeito daquele órgão que implementou e o órgão está andando bem, é aquele sujeito que eu quero que faça aqui, porque se deu certo ali, vai dar certo aqui também. Então, a gente tem visto muitos desses servidores fazendo isso. Outros já eram advogados, né? A gente tem ali pessoas que atuam na advocacia de órgãos públicos. Então, a gente teve o Cristiano, a gente tem o Glauber, a gente tem muitos que atuam na advocacia de órgãos públicos, alguns nem advogados são, eram contadores, como aqui, esqueci o nome daquele menino aqui da Bahia, mas, enfim, contadores que atuam prestando essa assessoria e que começaram a ganhar muito mais espaço, porque ele disse, eu vou oferecer o meu serviço aqui num custo até mais baixo para essa Câmara, e eu vou mostrar o meu serviço e vou ganhar esse espaço. E hoje a gente já tem alunos como o Guido,
alunos como o Patrick e muitos outros que optaram por não prestar essa assessoria a órgãos públicos e sim prestar assessoria a empresas. E esses também têm tido muito êxito, é o que a gente tem visto hoje. Enfim, o que eu quero mostrar é esses alunos estavam no mesmo sentimento que vocês, que todos que estão começando agora, né? No sentimento de que é difícil aprender, mas depois eles conseguiram enxergar que, na prática, a oportunidade consegue gerar resultados muito rápidos, porque a nova lei ela é ainda uma cortina de fumaça para a maioria das pessoas, inclusive as pessoas que já trabalham com licitação há muitos e muitos anos. Então, zera um pouco o quesito experiência, e isso acaba dando oportunidade para aqueles que estão tentando começar agora. Professor, e muitas vezes, para esses profissionais que vêm dos entes públicos, como o senhor comentou, às vezes eles não têm uma remuneração tão grande assim, têm uma dificuldade financeira, e investir em capacitação não é barato. Se a gente pensar no investimento no especialista, pós-graduação, que vai gerar 8, 9, 10 mil reais, é um investimento que pesa no bolso de nós brasileiros. E às vezes esses profissionais olham para dentro do ente público que atuam, veem a necessidade, querem fazer, mas se sentem muitas vezes sem condições porque o próprio município não os capacita e eles se sentem sem condições. Que recomendação que o senhor traz para as pessoas que sabem da importância, da necessidade de se capacitar, de fazer parte de grupos, como é o grupo do especialista hoje, que traz a prática, que traz segurança, mas o ente público não os capacita e eles se sentem sem condições financeiras de fazer isso? Infelizmente, é muito importante tentar conscientizar os gestores, claro, e a conscientização do gestor é o primeiro passo, a primeira etapa para você ter uma boa contratação. No fim das contas, é o próprio gestor quem responde pelos erros, pelas nulidades e tudo mais. Só que o investimento nessa capacitação é um investimento em você, na sua vida profissional, na sua realidade profissional. A maioria dessas pessoas que eu estou falando, os nomes que eu lembrei aqui agora, e tem muitos outros, tá? Mas foram os nomes que eu lembrei, que conseguiram galgar espaços grandes e que hoje têm atuado com licitações de forma segura, têm gerado muitos resultados para si mesmo. A maioria das pessoas que têm a vida profissional modificada em virtude da nova lei foram pessoas que investiram na sua própria capacitação. Então, não é fácil, né, investir. Muitas vezes é complicado, depende muito de. A gente sabe que ninguém consegue entender a estrutura financeira de ninguém, mas o investimento em capacitação, às vezes, ele não é priorizado. E isso faz com que eu viva num ciclo vicioso de nunca conseguir me capacitar e, consequentemente, eu nunca consigo ter dinheiro, e aí é difícil saber o que aconteceu primeiro, né? Se eu não ter dinheiro, ou porque eu não me capacitei, ou não me capacitei porque eu não tinha dinheiro, e, e isso vira uma bola de neve. Então, às vezes, você precisa, em alguns momentos, assumir o papel de investir em você mesmo. Eu tenho alguns momentos da minha vida em que eu tive que fazer isso na minha vida profissional, recentemente, inclusive, no mestrado, no doutorado, enfim, eu tive que fazer alguns investimentos em mim mesmo recentes, porque a gente, no fim das contas, só leva esse conhecimento que a gente tem para nossas próximas conquistas. E o retorno que a gente tem visto na nova lei de licitação, como eu disse, tem sido muito rápido. Então, na verdade, é um investimento com retorno curto prazo para aqueles que estão se dedicando de verdade. Professor, a gente fala dessa questão de aproveitar esse momento e muitos profissionais, principalmente os advogados, tem vários advogados de outras áreas que atuam às vezes no civil, no penal, no trabalhista, que não estão se sentindo bem lá, não estão se sentindo valorizados lá, e quando ouvem da área de licitações o momento que nós estamos vivendo com essa mudança da lei, com todos esses desafios e oportunidades, querem vir para a área de licitações. E eu via essa semana um meme que saiu no canal do especialista referência, falando que não, olha, eu não quero isso para mim porque é muito complicado, né? E dar consultoria na área de licitações é um processo realmente muito complicado, gera insegurança, como esse meme no... E foi um meme muito interessante, porque várias pessoas comentaram falando assim, olha, é isso mesmo, né? A gente tem... É um processo complexo. Gera essa insegurança, essa dificuldade. Como que esses profissionais que vêm de outras áreas, né, e querem realmente aproveitar essa oportunidade, podem enxergar esse cenário e atuar de forma que eles tenham realmente segurança e lidar com essa complexidade que tanto se diz dentro da área.
Você tocou num ponto importante, que é a carreira jurídica. Nós temos uma quantidade de advogados bem grande no Brasil. Tem os números que o pessoal fala aí, que tem mais advogados no mundo, eu não tenho dados para dar essas informações, mas sei que nós temos uma quantidade muito grande de advogados. E a maioria desses advogados são generalistas. Eles se formam e eles vão atuar naquilo que eles tiverem. Qualquer demanda que chegar, eles vão aceitar, seja consumerista, trabalhista, civil, o que quer que seja. Então, assim como é difícil você pensar em um médico que, ao mesmo tempo, opera a mão e, sei lá, faz uma ultrassonografia no rim, a mesma coisa ocorre na atividade jurídica. Se você não se especializa em uma determinada área, você vai ser sempre um advogado generalista e você vai estar sempre ali, no meio termo. Então, a busca pela especialização é fundamental. E a especialização em áreas em que nós temos poucos profissionais qualificados e especializados é melhor ainda. Então, a nova lei de licitação traz esse espaço, sim. Licitação sempre foi uma área para poucos, com poucos profissionais, e agora aí uma demanda maior por profissionais e continuamos tendo poucos profissionais qualificados. Então, o que eu sugiro é aproveitar, sim, a oportunidade que está nascendo e que já nasceu e que já está sendo aproveitada por aqueles que saíram na frente. Ainda dá para sair na frente, porque nós ainda estamos nessa transição. Professor, muitas pessoas vêm para a gente com o objetivo, com a vontade de atuar para entes públicos, com consultoria, capacitação, assessoria, mas eu sempre faço essa pergunta para o senhor e faço questão de repeti-la em vários momentos, porque eu sei que as coisas mudam. Os municípios ainda contratam só apadrinhados no cenário que nós estamos vivendo agora em 2024? Tem espaço, sempre tem espaço para os apadrinhados. E isso faz parte do jogo político, infelizmente. Não temos muito o que resolver em relação a isso. No entanto, o que a gente tem visto é realmente uma necessidade dos municípios também em contratar pessoas tecnicamente qualificadas. Porque se não conseguir andar com os processos licitatórios e com os processos de contratação, não se consegue exercer atividade, não se consegue atuar nas políticas públicas e o impacto político também é muito negativo. Então, hoje, o espaço para qualificados, para pessoas tecnicamente qualificadas é grande. E, com certeza, se você se apresenta como essa pessoa, você vai ter esse espaço no mercado. Professor, para concluir, eu queria agradecer ao senhor trazer tanto conhecimento e compartilhar de forma tão generosa com as pessoas que acompanham aqui o nosso canal. E concluindo, eu queria te fazer uma pergunta. Que dica que o senhor deixa para essas pessoas, esses profissionais que querem atuar e se tornar referência e ter o seu nome ouvido como aquele que realmente domina essa nova lei de licitações, que traz a segurança que é necessária para tanto a máquina pública quanto as empresas privadas conseguirem fazer o seu papel agora no ano de 2024? Esse é o momento de se qualificar. O que eu trago de dica, de aconselho, é não perder esse bonde, essa oportunidade de qualificação. Então, não deixe de se qualificar, não deixe de se apresentar como alguém que vai conseguir resolver os problemas, seja de órgãos ou de empresas, porque isso vai mudar a sua vida profissional. A gente tem visto mudar a vida profissional das pessoas. Professor, e aproveitando isso, eu queria deixar um convite, então, já que a sua dica é para as pessoas se capacitarem, né? Existe uma forma de fazer isso gratuitamente. Agora, no início de abril, o professor Matheus Carvalho vai fazer um evento que é online, você pode participar da sua casa, do seu telefone, do seu computador, é gratuito, você não paga nada, é uma semana de aula com comunidade, com material, com tudo que é necessário para você começar a ter, de verdade, segurança diante dessa nova lei de licitações. Fica o convite, basta acessar o site especialistareferência.com.br, fazer o seu cadastro e garantir sua vaga e, claro, participar junto conosco, o professor e toda a sua equipe de especialistas vai estar lá para trazer muito mais conhecimento e segurança para a tua carreira. Professor, obrigado mais uma vez. Esse foi o podcast Licitações na Prática, um quadro especialista em referência que busca trazer para você segurança na área de licitações. Eu que agradeço, Wesley, e reitero o convite. Dos dias 8 a 14 de abril, nós vamos fazer uma imersão na nova lei de licitações para a gente entender na prática como fazer para aproveitar essas oportunidades todas que a gente tem conversado e mudar a sua vida profissional. Até o próximo, pessoal.